voltei agora com a nossa aulinha de ciência. E nossas atividades vão estar da página 166, 166, até a página... Cadê? 172. Lembra que a tia Irla falou lá no vídeo de matemática que algumas atividades seriam mais extensas, mas é por conta do conteúdo, certo? Não vão ser tantas atividades, mas o conteúdo é bastante extenso e tem mais páginas para ler. Espero que vocês acompanhem. Hoje nós vamos falar sobre sentidos, os órgãos do sentido e sentidos. E vamos começar falando sobre um órgão muito importante que vocês estão precisando bastante, que precisaram bastante nessa pandemia, todos nós, né? A visão. Nós precisamos demais para assistir as videoaulas, não foi isso? Porque foram passadas videoaulas para vocês, para assistir no celular, no tablet, na televisão. Então nós precisamos demais da visão. Tia Irla, realmente nós assistimos demais, não foi? Assistimos as videoaulas, alguns jogaram, né, no videogame, ou jogaram no celular. Então nós passamos muito tempo utilizando os eletrônicos e precisamos da nossa visão para fazer isso, tá certo? Mas sempre ter cuidado com a nossa visão. Vamos lá. Na primeira página, na página 166, vocês vão observar essas imagens. A tia Irla vai ler aqui para vocês. Não precisa fazer nenhum exercício aqui, mas só para vocês irem, nós vamos começar a introduzir, a falar sobre a visão, tá certo? Percebendo o ambiente. Mariana e sua turma da escola visitaram um jardim dos sentidos. Nesse jardim, todos percorreram trilhas com os olhos vendados, enquanto o professor orientava o que deviam fazer. Toquem as plantas com as mãos. Sinta o cheiro das plantas. Agora sinta o gosto dessa planta. Ouça o som que as plantas emitem quando você esfrega uma folha na outra. Vocês estão vendo aí, ó, Mariana e seus amigos perceberam o cheiro, a textura, o gosto de algumas plantas e escutaram os sons do ambiente. Isso foi possível graças aos sentidos do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses sentidos e como eles nos permitem perceber o que está ao nosso redor, certo? E vocês vão me dizer de que maneira esses alunos estão percebendo todo esse som, todo esse cheiro, esses sabores nesse ambiente. Vocês estão vendo que os alunos estão vendados, né? Estão passeando por um jardim e tendo descobertas, mas sem enxergar nada. Tapando a visão, os outros sentidos ficam mais aguçados, certo? O olfato fica mais aguçado, o paladar, o tato. Isso mesmo. Vocês vão perceber isso tudo nessas nossas aulinhas agora sobre os sentidos. Realmente é bem importante, né? Que eles são 5, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar e tato. O tato pode ser a mãozinha, pode ser a pele, tá certo? São 5 sentidos, tá bom? Então vamos começar pela visão. Vamos lá para a página 167, 167. Na página anterior, vocês viram que Mariana e seus colegas estavam com os olhos vendados, por isso eles não conseguiam enxergar o que estava ao redor, mas eles perceberam, eles ouviram o som do ambiente, eles sentiram os cheiros, não é isso? A visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que está ao nosso redor, como na fotografia ao lado. É uma fotografia bem colorida, eles estão dançando o frevo e as roupas do frevo é bem colorida, não é isso? E nessa fotografia ao lado, o frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música alegre, pelas roupas de fitas e guarda-chuvas coloridos. Quem já conhece o frevo, mesmo que não esteja vendo, se ouvir a música vai dizer, essa música é de frevo, tem alguém dançando frevo, porque é uma música bem agitada, uma música bem que tem bastante batidas
e é uma música que você consegue identificar, certo? As cores das roupas e dos guarda-chuvas usados no frevo, por exemplo, são percebidos pelo sentido da visão. Os olhos são os órgãos relacionados a esse sentido do corpo humano. Como a Sheila falou, nós utilizamos demais esse órgão agora na pandemia, não é isso? Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão. Por isso que nós temos que cuidar bastante da visão, não é isso? Para poder enxergar sempre bem, comer alimentos saudáveis para ajudar na nossa visão, tá certo? Os olhos possuem algumas estruturas que ajudam a protegê-lo. Vejam a seguir, ó, as sobrancelhas, os cílios e as pálpebras. Sheila vai tirar o óculos aqui para apontar para vocês onde é cada coisa, certo? Eu sei que vocês sabem, mas a Sheila explicando e mostrando fica melhor, né? As sobrancelhas se localizam acima dos olhos e impedem a entrada de suor, ó. As sobrancelhas aqui, ó, estão vendo aqui? A sobrancelha da Sheila é clarinha, mas dá pra ver. Peguem aí nas sobrancelhas de vocês. Aqui as sobrancelhas ficam acima dos olhos, aqui em cima. E não permite que desça suor para dentro do seu olho. Até porque quando a gente sua muito, quando cai o suor, arde bastante, né? Isso, acho que vocês já perceberam isso. Mas a sobrancelha evita isso de descer o suor e ir direto para o olho, tá certo? Para não fazer mal ao olho. Os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira, por exemplo. Sheila tem os cílios bem pouquinho, mas eu vou chegar aqui pertinho para vocês verem. Aqui os cílios, a Sheila vai fechar o olho. Esses são os cílios. Vou virar aqui de ladinho para vocês verem. Esses são os cílios. Eles são responsáveis para não deixar entrar poeira dentro dos nossos olhos, certo? Até porque é muito ruim, né? E finalmente as pálpebras. Podem cobrir os olhos impedindo a entrada de poeira e de luz em excesso, por exemplo. Além disso, quando piscamos, as pálpebras ajudam a espalhar as lágrimas sobre os olhos, certo? Ó, as pálpebras são isso aqui, ó. Certo? Essas são as pálpebras. Elas ajudam a fechar, a evitar a poeira, né? Para o olhinho não pegar poeira, ok? E de espalhar as lágrimas nos olhos e lubrificar os olhos. Quando você fecha assim, ó, os olhos estão sendo lubrificados, tá certo? Isso. Esses são os nossos olhos e as partes que protegem os nossos olhos. Página 168. Como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor? Para enxergarmos o que está ao nosso redor, é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Observe o esquema abaixo. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui tá bem explicadinho, ó. Os olhos e o globo ocular, né? E bem explicadinho. Vou explicar para vocês. A luz penetra no olho através da pupila, que é a letra A. Uma abertura localizada no centro da íris. Ó, a pupila aqui, ó, do olho dela, a luz vai entrar por aqui, tá vendo, ó? 2. A íris, que é a parte B, é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra no olho. É na íris que ela vai dizer quais são a cor dos seus olhos, certo? Os meus são castanhos claros. Os de vocês já vão mudando nas cores. Tem castanho escuro, tem castanho claro, tem verde, tem azul. Então, a íris, a pupila é essa bolinha do meio. A íris é essa parte colorida dos olhos, certo? A parte que tem cor, que diz qual é a cor do olhinho de vocês. 3. A luz que penetra no olho atinge a retina, que é a letra C, que é lá atrás do globo ocular. Tá aqui, ó. A retina é aqui atrás, certo? Uma camada que se localiza no fundo do olho, na qual a imagem é formada. Dentro daqui da letra C, ó, que é a retina, é que ela identifica qual a imagem que está sendo mostrada para o olho, certo? Então, a íris pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. Isso é importante, pois o excesso de luz pode causar danos à retina e, portanto, prejudicar a visão.
Tá entendendo aí? A pupila é que ajuda, aliás, a íris ajuda a pupila a se adaptar à luz captada pelos olhos, certo? Problemas de visão. Por que a criança ao lado está usando óculos de grau? Por que a tia Irla usa óculos de grau? Vocês sabem? Algumas pessoas, como eu já falei anteriormente para vocês, podem ter dificuldade sim em enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes dela. Isso pode ocorrer por causa de problemas de visão como miopia, hipermetropia e astigmatismo. A tia Irla tem astigmatismo e hipermetropia, certo? Que é a dificuldade de enxergar de perto. Mas o meu é pouquinho, né? O grau é pouquinho, não chega nem a 1 grau. Então, o meu que incomoda mais é o astigmatismo, que é a claridade, tanto da luz natural, que é a luz do sol, como das luzes artificiais. O meu olho é muito sensível a essas luzes, por isso eu tenho astigmatismo. Então, por isso que eu tenho que usar óculos. Vocês até veem aí no vídeo o reflexo aqui do meu óculos, ó, porque ele é anti-reflexo e fica assim colorido, que é para refletir as luzes, que é para não entrar no meu olho, para não incomodar, certo? Por isso que eu tenho esse problema de visão, é mais por conta da claridade que incomoda. E nós não conseguimos enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes. Para corrigir esses problemas, nós temos que ter o óculos, né, para nos ajudar, que as luzes nós não conseguimos ver direitinho. Algumas pessoas não enxergam não enxergam o que está ao redor delas. Mesmo sem enxergar, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades do cotidiano. As pessoas que são cegas, elas têm os outros sentidos mais aguçados, então elas conseguem sim realizar as atividades, mesmo que elas não enxerguem, mas elas vão se adaptando desde criança e começam a conseguir fazer as atividades, certo? Tem dois textinhos para vocês poderem treinar aí, certo? Ó, aqui falando sobre o Braille. Tinha aqui falando sobre Braille, certo? O sistema Braille, ó, vocês vão olhar aqui bem direitinho, tem uma imagem e vocês podem ler esse texto. E depois aqui, ó, ensinando a vocês ter cuidado com os olhos. A Sheila vai ler aqui algum para vocês, ó. Os olhos são órgãos sensíveis que precisam de cuidados. Veja alguns deles a seguir. Sigam esses cuidados, certo? Evitar coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Gente, não pode, porque os olhos são áreas sensíveis e você não pode coçar com a mão. Não é para coçar e muito menos coçar com a mãozinha suja, certo? Use óculos escuros, principalmente em dias ensolarados. Não olhe diretamente para o sol. Evite utilizar computadores, celulares ou videogames por um longo período, certo? Isso também prejudica a visão da gente. Não coloque objetos dentro dos olhos, isso é perigoso demais, certo? E finalmente, página 172, a nossa atividade. Vamos lá? Temos duas questões. Questão 1. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica. Todos os integrantes são cegos, exceto o goleiro. Para orientar os jogadores durante a partida, há um chamador, pessoa que fica atrás do gol orientando os jogadores. A bola tem guizos. O que são guizos? São os bichinhos que eles colocam dentro da bola, que ele faz barulho. Então, com esse barulhinho, os jogadores que são cegos, eles conseguem perceber onde a bola está por conta do barulho dentro da bola e por conta do chamador que fica atrás do gol. Por isso que eles conseguem jogar futebol. Só tem 5 jogadores. Eles conseguem jogar futebol normalmente por conta da bola que ajuda e do chamador, não é isso? Qual a importância dos guizos na bola de futebol de 5? A Tirla acabou de dizer para vocês por que é importante esses guizos, não é isso? Por que ele faz aquele barulhinho para orientar os jogadores onde é que está a bola, né? Escrevam com as palavras de vocês. Questão 2. Observem atentamente as imagens A e B. Em seguida, identifique as diferenças entre as duas imagens e circule na imagem B. Olha, vocês vão ver que tem diferenças de uma imagem para outra.
E na imagem B, vocês vão circular onde foi que vocês acharam essas diferenças, tá certo? E depois, que sentido do corpo humano você usou para identificar as diferenças nas imagens? O que foi que você utilizou para ver essas diferenças? Meus amores, essa foi nossa aulinha de hoje, espero que tenham gostado, foi bem extensa, né? Mas é porque o assunto pediu mesmo para ser bem mais explicado. Um beijo e até amanhã!